Homem contrata a garota de programa para ir ao seu quarto de hotel, mas se surpreende quando quem aparece é sua ex-esposa. Maria estava sentada em um banquinho estreito, próximo à porta de vidro que dava acesso ao corredor dos escritórios. Seus dedos, trêmulos pela insegurança, repousavam sobre o cabo de uma vassoura. Ela usava um uniforme simples e surrado de zeladora, mas seus cabelos escuros, amarrados em um rabo de cavalo, deixavam transparecer um rosto bonito e jovem que destoava daquele ambiente monótono. O movimento de pessoas naquele prédio empresarial era intenso, e a cada vez que alguém passava apressado, Maria abaixava os olhos, receosa de parecer inconveniente. Foi nesse cenário que Rubens, um empresário de poucas palavras e de semblante sempre sério, aproximou-se dela pela primeira vez, olhando-a com uma curiosidade contida. "Você é nova aqui, não é?" Ele perguntou com a voz baixa, mas firme. "Sou sim, comecei faz 2 semanas", respondeu Maria, tentando disfarçar o nervosismo. "Chamo-me Maria." "Rubens, sou dono deste prédio", ele declarou, estendendo a mão rapidamente, numa espécie de cumprimento formal que, ainda assim, fez o coração de Maria disparar. Naquele instante, ela sentiu um frio na barriga que não saberia explicar. Havia algo na postura dele, talvez o modo de falar ou o jeito impecável de se vestir, que a deixava sem graça e ligeiramente fascinada. Embora ele não fosse extremamente simpático, havia uma intensidade em seu olhar que a fazia questionar se não havia ali um interesse além da mera cordialidade. Maria, naquele momento, nem sonhava que esse homem se tornaria seu marido alguns anos depois, mudando por completo a direção de sua vida. Com o passar dos meses, Rubens passava esporadicamente por onde Maria limpava, sempre absorto em seus próprios pensamentos. Às vezes, ela o via ao longe, dando instruções a executivos ou conferindo planilhas com ar de concentração. Em uma dessas ocasiões, Maria limpava o saguão de entrada enquanto o observava à distância. Ele aparentava ser mais velho que ela, mas mantinha um porte firme. O terno, sempre alinhado, reforçava sua autoridade. De repente, ele se deu conta da presença dela. "Está tudo bem por aqui, Maria?" perguntou sem grande entonação. "Sim, senhor, está tudo limpo e organizado. O zelador-chefe me pediu para cuidar deste saguão, já que alguns clientes importantes vêm ao prédio hoje." Ela tentou não demonstrar o quanto se sentia envergonhada. "Ótimo, continue assim." Maria assentiu e Rubens seguiu seu caminho, com a expressão indecifrável. Em outro momento, entretanto, ele surpreendeu a todos quando, ao sair do elevador, aproximou-se dela e convidou-a para tomar um café no refeitório do prédio. Houve cochichos e olhares de espanto dos colegas de escritório, mas Maria, completamente alheia a comentários maldosos, aceitou o convite sem pestanejar. No breve encontro, trocaram poucas palavras. Ela contou que havia perdido os pais em um acidente quando ainda era adolescente e que precisara trabalhar logo cedo para pagar as contas. Ele escutou atentamente, revirando a xícara entre os dedos, como se tentasse entender quem era aquela mulher, de olhar meigo e força silenciosa. "Você tem quantos anos?" Rubens perguntou. 25, respondeu Maria, corando um pouco, pois não estava habituada a falar de si mesma. "Pensei que fosse mais nova", ele comentou sem sorrir, mas de um jeito que pareceu elogio. A aproximação entre os dois seguiu um ritmo incomum. Ele era reservado, metódico, não era de marcar encontros românticos ou de trocar mensagens carinhosas. Maria, por sua vez, sentia-se surpresa e ao mesmo tempo honrada pela atenção dele. O que a conquistava não era exatamente a demonstração de afeto, mas a ideia de estabilidade que Rubens representava. Ele não era o tipo de homem que mandava flores ou fazia declarações de amor. Porém, quando decidiu pedi-la em casamento, foi direto ao ponto. "Maria, tenho pensado muito na nossa situação." Ele pigarreou, fitando-a com seriedade. "Você é uma boa mulher e eu não tenho tempo para joguinhos. Quer se casar comigo?" Maria ficou atordoada. Não haviam falado propriamente de namoro. Rubens era objetivo em tudo o que fazia, e a proposta de casamento soava mais como um acordo que qualquer outra coisa.
Ainda assim, havia uma ternura velada no olhar dele, ou talvez fosse apenas a esperança dela. De todo modo, ela então, com 25 anos, aceitou, crendo que ele poderia oferecer não somente segurança financeira, mas também uma oportunidade de construir uma família. Eles se casaram em uma cerimônia discreta, restrita à família de Maria e a alguns poucos convidados de Rubens. Semanas depois, Maria largou o emprego de zeladora e mudou-se para o apartamento de Rubens, uma cobertura espaçosa no centro da cidade. No início, ela sentia que tinha encontrado seu porto seguro. Embora ele não fosse o homem mais comunicativo ou apaixonado, ela acreditava que poderia conquistar seu coração aos poucos. Cuidava da casa com zelo, experimentava receitas novas, decorava o ambiente para agradá-lo e, vez ou outra, recebia algum elogio curto que para ela valia muito. "Gostei da comida, Maria", ele dizia após o jantar sem sorrir, mas com leve aceno de cabeça. Para ela, aquilo era suficiente. Já Rubens trabalhava muitas horas por dia, chegando tarde, e quando chegava, seu semblante estava quase sempre fechado, absorto em preocupações financeiras ou negócios do prédio empresarial. Ainda assim, eles tinham momentos em que tudo parecia bem: jantares fora, conversas sobre o futuro, inclusive sobre filhos. Maria engravidou pela primeira vez 2 anos depois do casamento, e ele demonstrou certa satisfação em saber que teria um herdeiro. A chegada do primeiro filho de Maria e Rubens marcou uma fase de mudanças significativas na vida do casal. Maria, sempre dedicada, mergulhou completamente na maternidade. A rotina com o bebê era intensa, mas ela se enchia de alegria ao ver o filho crescer saudável. Rubens, no entanto, parecia mais preocupado com as finanças, fazendo cálculos sobre as despesas que viriam. Embora demonstrasse algum orgulho em ter um filho, suas demonstrações de afeto eram mínimas. Ainda assim, Maria o achava um bom provedor e pensava que, de algum jeito, ele a amava à sua maneira. "O bebê é lindo, Maria, parabéns", Rubens falava enquanto segurava a criança com certa hesitação, parecendo mais interessado em não deixar o filho chorar do que em curtir o momento. Com o passar do tempo, outros 2 filhos chegaram. O intervalo entre cada gestação foi curto e logo Maria se viu mãe de 3 crianças pequenas, todas demandando atenção. A casa, antes silenciosa, agora era cheia de choros, risadas e brinquedos espalhados. Maria gostava do ambiente familiar, apesar das dificuldades. Acreditava que, com o tempo, Rubens se envolveria mais, mas isso não aconteceu. Ele parecia cada vez mais distante, como se toda a vida doméstica fosse um fardo do qual ele se afastava. A chegada dos filhos não o tornara mais carinhoso ou parceiro. Ao contrário, o homem reservado e metódico se tornava, pouco a pouco, um homem indiferente ao redor. Certa noite, porém, tudo ficou ainda mais claro para Maria. Já havia algum tempo que ela notava pequenas mudanças no próprio corpo. Não era mais a mesma jovem de 25 anos. As 3 gestações trouxeram estrias, algumas gordurinhas, e sua disposição física não era a de outrora. Ainda assim, ela se esforçava para manter a autoestima, mas sentia que Rubens começava a olhá-la diferente. Ou talvez ele tivesse parado de olhar por completo. Naquele dia em especial, Maria teve uma crise de tosse. Era algo que ela vinha sentindo há algumas semanas, mas que sempre interpretava como uma gripe persistente. No entanto, naquela noite, a tosse atingiu um pico de intensidade. Rubens, deitado ao lado dela, bufou impaciente e virou o rosto para o outro canto. "Você pode parar?", ele disse sem disfarçar a irritação. "Não consigo dormir com esse barulho." "Desculpe, Rubens", tossiu novamente. "Eu não estou conseguindo controlar. Desculpe mesmo." Ela tentou respirar fundo, mas a tosse não dava trégua. Rubens se levantou da cama, vestiu um roupão e olhou para Maria como se ela fosse um empecilho. "Se você não vai parar de tossir, então vá para o sofá. Eu preciso descansar, tenho reuniões cedo." Maria o encarou incrédula. A forma como ele falou cortou seu coração. Haviam construído uma vida juntos. Tinham 3 filhos. Compartilhavam a mesma cama há 10 anos. Mas no instante em que a tosse atrapalhava o sono dele, ela se tornou um incômodo descartável. Sentindo-se humilhada, levantou-se sem discutir.
Apanhou um cobertor e foi para a sala, onde se encolheu no sofá, tentando abafar a tosse com a mão. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto lembrava de como era sua vida antes daquele casamento. Mesmo sendo apenas uma zeladora, sentia-se dona de si, livre para ir e vir. Agora, dependia financeiramente de Rubens e não tinha coragem de encarar o mundo com 3 filhos para criar sozinha. Na manhã seguinte, Maria acordou com a coluna doendo e a garganta ardendo. Preparou o café das crianças e organizou tudo para o dia, como sempre. Rubens passou pela cozinha, pegando apenas uma xícara de café. Não tocou no assunto da noite anterior. Falou algo sobre números de negócios e disse que chegaria tarde. Maria, tentando demonstrar normalidade, respondeu: "Cuide-se, Rubens, não volte muito tarde." "Vou tentar." Ele desviou o olhar como se a presença dela fosse meramente funcional. Durante o dia, Maria percebeu o quanto estava cansada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Uma sensação de vazio começou a tomar conta de seu peito. Ela começou a pensar em tudo o que tinha feito. Abandonara o emprego, aceitara ser dona de casa, cuidara dos filhos sozinha na maior parte do tempo. E, apesar de todo esse esforço, recebia a indiferença como retribuição. As brigas se tornaram constantes. Em muitas delas, Rubens reforçava que ela não tinha direito de reclamar, pois ele bancava todas as despesas. A ideia de que ela deveria ser grata por ser sustentada, como se o casamento fosse uma transação financeira, rondava a mente de Maria. "Você deveria parar de reclamar, Maria", foi a frase que ele disse certo dia, batendo à porta do quarto. "Há muitas mulheres que adorariam ter a vida que você tem." Ao escutar isso, ela sentiu um aperto no estômago. "Talvez eu devesse mesmo me sentir grata", pensou confusa, mas bastava uma crise de tosse para ele demonstrar sua verdadeira face: irritação e desprezo. Ela recordou de quando o conheceu, de como ele parecera seguro e protetor aos seus olhos. Agora, enxergava que Rubens jamais fora carinhoso ou empático. Ele simplesmente era prático e, naquele momento, precisava de alguém para cuidar da casa e dos futuros filhos. Assim, Maria seguia sua rotina, reprimindo os próprios sentimentos. A tosse continuava, aumentando a cada dia, mas ela não encontrava tempo para cuidar de si. Entre a arrumação da casa e a criação das crianças, tudo o que sentia era uma exaustão crescente. Certa tarde, ao recolher roupas do varal, sentiu uma tontura forte, precisando se apoiar na parede para não cair. O coração disparava e a garganta parecia arranhada. Ainda assim, decidiu que bastaria um chá ou um xarope qualquer para resolver. Rubens, por sua vez, mal notava a saúde de Maria. Passava cada vez mais tempo fora de casa, alegando compromissos de trabalho. Em algumas noites, chegava tarde, quando ela já estava dormindo. Em outras, sequer aparecia. Mesmo quando estavam frente a frente, não havia diálogo. Ela tentava falar sobre os filhos, sobre algum problema doméstico ou sobre a gripe persistente, mas ele mudava de assunto ou simplesmente não respondia. Foi em uma dessas ocasiões que ela tomou coragem. "Rubens, minha tosse não para. Estou preocupada." Ele, sentado na poltrona, lendo algo no celular, ergueu os olhos sem emoção. "Se está preocupada, então vá a um médico, não? Você poderia me acompanhar? Ou pelo menos me ajudar com os meninos enquanto eu faço exames?" Ele balançou a cabeça em negativa. "Tenho coisas importantes no escritório. Contrate uma babá por 1 ou 2 dias. A resposta seca deixou claro que a saúde de Maria não era uma prioridade para ele. Ainda assim, ela não se sentia segura para insistir. A dependência financeira a deixava sem saída. Por isso, sempre relevava a frieza do marido, esperando, quem sabe, que ele enxergasse a dor dela em algum momento. Porém, essa esperança se esvaía a cada amanhecer, como uma neblina dispersa pelo sol. O tempo passou, e as discussões se tornaram mais frequentes e mais pesadas. Rubens, frio, disparava frases que deixavam Maria sem saber o que responder. "Você é ingrata. Você não se esforça o suficiente. Sua tosse me atrapalha à noite e me deixa sem dormir." Tais palavras soavam como facadas, mas ela estava tão desgastada que já não sentia vontade de revidar. Apenas se calava
recolhia-se em seu quarto ou dormia no sofá, abraçada a um travesseiro, sufocando o choro para que as crianças não escutassem. Em meio a esse turbilhão, Maria começou a recordar seus tempos de juventude, quando, apesar das dificuldades, tinha um certo brilho nos olhos. Trabalhar como zeladora não era o sonho de vida dela, mas pelo menos havia orgulho em seu esforço. Após o casamento, tudo parecia ter sido substituído pela dependência e pelo medo de perder o sustento. Afinal, Rubens a fazia acreditar que não conseguiria sobreviver sozinha, que não teria para onde ir ou como criar 3 filhos sem ele. Ela se olhava no espelho e não reconhecia mais aquela moça de 25 anos. O semblante cansado, as olheiras, o corpo que já não exibia a mesma firmeza depois de 3 gestações, tudo parecia se somar à tristeza que carregava no peito. Em uma noite particularmente silenciosa, Maria sentiu o coração bater pesado no peito. Já havia lidado com Rubens sendo ríspido, indiferente e autoritário, mas, recentemente, algo nela começou a mudar. Embora ela não tivesse clareza de como agir, passou a perceber que aquele relacionamento estava a corroendo por dentro. E além do desgaste emocional, vinha aquela maldita tosse que não lhe dava trégua. Ela pressentia que algo sério poderia estar acontecendo com seu corpo. Toda vez que a crise aparecia, uma dor incômoda surgia em seu peito, deixando-a com falta de ar. Eu preciso ir a um médico de verdade, pensou, lutando contra a voz interna que repetia: ele não vai te ajudar, você sabe. Ainda sem encontrar uma forma de questionar a postura de Rubens diretamente, Maria concluía que precisava, ao menos, consultar-se às escondidas, se fosse necessário. Talvez pudesse pedir ajuda a uma amiga ou juntar o pouco dinheiro que guardava secretamente em um cofrinho para pagar exames. A culpa por estar em tal situação martelava em sua cabeça. Como ela deixara que sua vida chegasse a esse ponto? Ao mesmo tempo, o medo também era grande. E se fosse algo grave? E se ela não tivesse dinheiro para se tratar? E se Rubens se recusasse a dar apoio e ela tivesse de lidar com tudo sozinha? Essas perguntas vinham carregadas de angústia, refletidas no olhar de Maria, que mal conseguia disfarçar seu abatimento na frente dos filhos. O que ela não imaginava é que essa doença que começava a dar sinais se transformaria no estopim para uma grande virada em sua história, ainda desconhecida, mas inevitável. Embora não tivesse uma noção clara de diagnóstico, sentia no corpo que a situação não era apenas uma gripe ou resfriado rotineiro. Havia algo a mais: a fraqueza constante, a falta de ar, a tosse cada vez mais dolorida. Ela chegou a deitar-se no sofá uma tarde, sem forças para levantar e buscar água, precisando chamar um dos filhos para ajudá-la. Naquele momento, assustada, prometeu a si mesma que, assim que conseguisse uma brecha, procuraria um posto de saúde. Talvez não pudesse contar com o apoio do marido, mas ainda era dona do próprio corpo e tinha que zelar pela própria vida para poder cuidar das crianças. Em meio a essas preocupações, a rotina do casal continuava pesada. Brigas, silêncios desconfortáveis e uma sensação de que tudo caminhava para um abismo sem volta. Rubens persistia na arrogância, lembrando-a a todo momento de que era ele quem colocava comida na mesa, que comprava roupas para os filhos e que arcava com as despesas do lar. Maria engolia as palavras, mas a revolta crescia em seu íntimo. Ainda assim, ela não tinha energias suficientes para revidar ou para sair daquela situação. Num misto de medo e exaustão, continuava ali, acreditando que não havia alternativa. Contudo, uma semente de insatisfação começava a brotar dentro dela. Entre lágrimas e tosses sufocadas, decidiu que, de alguma maneira, precisava cuidar da própria saúde. Tinha filhos para criar, tinha uma vida inteira pela frente. Não podia simplesmente definhar sem tomar providências. No entanto, mal sabia ela que esse problema de saúde, aparentemente pequeno, logo se revelaria muito maior e mais grave do que imaginava. O que Maria não sabia era que sua saúde começaria a dar sinais ainda mais claros de que algo também ia mal em seu corpo, e isso mudaria completamente o rumo de sua história. Após aquela noite em que Maria tossiu sem parar,
Os dias se sucederam com o mesmo sintoma persistente. Deitada no sofá durante a madrugada, ela apertava um travesseiro contra o peito na tentativa de abafar os sons da tosse, temendo acordar as crianças ou piorar o mau humor de Rubens. Na manhã seguinte, levantou-se com dores no corpo e um gosto amargo na garganta, mas seguiu sua rotina como se nada estivesse acontecendo. "Mãe, meu uniforme está limpo?" perguntou o filho mais velho, entrando na cozinha ainda de pijama. "Está sim. Deixei passado em cima da mesa", respondeu Maria, tentando disfarçar a fraqueza na voz. Ela correu até o fogão para desligar a panela de mingau, mas não conseguiu evitar uma crise de tosse antes de terminar. O filho a observou preocupado. "Tá tudo bem, mãe?" "Tô bem, meu amor, só um resfriado chato." O menino assentiu ainda com a expressão de dúvida, enquanto Maria procurava um copo d'água. Ela não queria assustar o filho, então sorriu do jeito mais tranquilo que pôde. Quando Rubens apareceu na cozinha, cabelos ainda desalinhados, franziu o senho ao ouvir a tosse dela. "Você vai ficar tossindo o dia todo?" ele perguntou com impaciência evidente. "Desculpe, Maria tentou responder, mas foi interrompida por mais uma sequência de tosses. "Se cuide, ora. Tome algum remédio, mas não fique fazendo barulho perto de mim. Tenho que pensar em negócios importantes", ele resmungou antes de sair apressado com a xícara de café na mão. Para Rubens, o que importava era o seu descanso e a manutenção de sua rotina. Naquele momento, Maria apenas engoliu as palavras e seguiu em frente, limpando as bancadas e chamando as crianças para tomarem o café da manhã. No fundo, ela gostaria de ter escutado alguma preocupação ou conselho de Rubens, mas não era isso que acontecia. A tosse não dava trégua. Às vezes ela ficava tão intensa que suas forças pareciam lhe faltar. Durante as faxinas diárias, Maria precisava parar várias vezes para respirar fundo e se recompor. Com frequência, apoiava-se no cabo da vassoura para não perder o equilíbrio. As crianças percebiam seu cansaço, mas, ainda pequenas, não tinham como ajudar muito, além de pegar um copo de água ou dar um abraço. Certo dia, enquanto estendia roupas no varal, uma tontura forte a fez derrubar o cesto de peças limpas. O sol escaldante deixava tudo ainda mais difícil. Ela se sentou num banquinho, as mãos trêmulas, tentando recobrar o fôlego. O coração batia acelerado, e a tosse insistente a impedia de respirar adequadamente. "Calma, vai passar", sussurrou para si mesma. Para Maria, aquilo ainda parecia uma gripe mal curada, talvez agravada pelas noites mal dormidas e pelo estresse constante de cuidar da casa e das crianças sozinha. Foi em uma conversa com uma amiga, vizinha de longa data, que a situação começou a mudar de perspectiva. Num fim de tarde, essa amiga, Carla, apareceu na porta de Maria para devolver uma forma de bolo emprestada. As duas mantinham uma relação próxima e trocavam confidências de vez em quando. "Maria, eu percebi que você anda tossindo muito", comentou Carla, pousando a forma na mesa da cozinha. "Você já foi ao médico?" "Não, acho que é só um resfriado, não quero gastar com consulta à toa", justificou Maria, evitando o olhar direto da amiga. "Desculpe falar, mas não me parece só resfriado. Você está com uma aparência abatida, parece até mais magra. Vai ficar esperando piorar?" Carla insistiu, com um olhar preocupado. "Você precisa ir ao médico, essa tosse não é normal." A princípio ela hesitou, pois temia descobrir algo sério e também não queria incomodar Rubens com despesas médicas. As palavras "ir ao médico" soavam quase como um pedido de socorro que ela não se sentia no direito de fazer. Entretanto, a insistência de Carla foi tão firme que Maria enfim se rendeu. "Talvez eu devesse mesmo marcar uma consulta", concordou cabisbaixa. "Claro, eu posso ir com você se quiser." Carla se ofereceu, tocando o ombro da amiga. "Vou ver se dá certo. Preciso saber como as crianças vão ficar. Não sei se Rubens vai topar ajudar com isso." Maria deu de ombros, já antevendo a reação fria do marido. Ainda assim, no dia seguinte, Maria reuniu coragem e telefonou para o posto de saúde, marcando uma consulta para a semana seguinte. No íntimo, ela desejava que os exames não acusassem nada de grave. Contudo, temia a reação de Rubens caso houvesse despesas extras ou a necessidade de tratamento.
Quando comentou sobre a consulta, ele apenas revirou os olhos. Você tem dinheiro para isso. Espero que não fique pedindo para eu bancar medicamento caro, disse Rubens, sem sequer perguntar se ela precisava de algo. Eu vou tentar resolver. Talvez não seja nada, só uma tosse persistente. Ela murmurou, segurando a alça da bolsa com força. Então tá, boa sorte aí. Ao chegar ao consultório, Maria sentia um leve tremor nas pernas. A cada vez que a crise de tosse se manifestava, ela passava a mão na boca, tentando não chamar a atenção das outras pessoas na sala de espera. Carla se sentara ao lado dela, segurando sua mão discretamente. Vai dar tudo certo, Maria, sussurrou Carla. Quando finalmente entrou na sala, o médico a recebeu com um semblante acolhedor. Maria relatou seus sintomas, a tosse persistente, a fadiga constante, algumas perdas de peso que ela inicialmente atribuía ao estresse. O profissional franziu a testa. Há quanto tempo essa tosse vem acontecendo? Perguntou o médico, olhando Maria nos olhos. Umas semanas, não sei ao certo, talvez mais de um mês. E essa perda de peso, você conseguiu quantificar? Insistiu ele. Não exatamente, mas minhas roupas estão mais folgadas, Maria respondeu baixinho. Fico cansada o tempo todo, mas é porque tenho muita coisa para fazer em casa. Vamos pedir alguns exames para investigar melhor, está bem? Quero uma radiografia do tórax, análises de sangue completas e talvez um ultrassom, dependendo do resultado inicial. O profissional notou sinais de fadiga, perda de peso e, principalmente, uma intensidade preocupante na tosse, o que o deixou desconfiado de uma condição mais grave. Enquanto Maria fazia a radiografia, tentava conter o nervosismo. Voltou para casa naquela tarde com o pensamento distante, imaginando o que poderia ser. Dias depois, os exames ficaram prontos e o médico pediu para ela retornar ao consultório. Carla novamente a acompanhou. O rosto do profissional estava sério e Maria sentiu o coração apertar. Maria, os resultados indicam a presença de um tumor maligno em estágio inicial. Acredito que ainda temos tempo de tratar, mas precisaremos iniciar uma investigação mais aprofundada, ele explicou, medindo as palavras para não alarmá-la mais do que o necessário. Um tumor? A garganta de Maria pareceu secar. O senhor está dizendo que eu tenho câncer? Sim, a princípio é o que os exames sugerem. Precisamos encaminhar você para um oncologista. Faremos mais testes, mas a rapidez é essencial. Não podemos deixar o tempo passar. Maria ficou em choque ao ouvir a palavra câncer. Sentiu como se o chão sumisse, pois nunca imaginara passar por algo tão assustador. Com medo e ansiedade, ela decidiu contar imediatamente para Rubens, esperando pelo menos uma demonstração de apoio ou solidariedade. Passou o resto do dia tentando ensaiar mentalmente como dar a notícia. À noite, quando Rubens chegou, ela se aproximou hesitante. Ele estava sentado no sofá, tirando os sapatos com ar de cansaço. Maria sentou ao lado, as mãos trêmulas. Preciso conversar uma coisa séria com você, ela começou, quase sussurrando. Fale logo, estou exausto, ele disse, sem olhar diretamente para ela. Eu fui ao médico e descobri que tenho câncer. A voz dela falhou ao pronunciar a palavra. Um tumor maligno. Vou precisar de um tratamento intensivo, quimioterapia e tudo mais. Rubens ergueu finalmente os olhos. Pareceu pensativo por um momento, mas logo sua expressão se tornou fria. Então trate-se, vai dar tudo certo. Ele se levantou, caminhando em direção ao quarto. É só isso que tem a dizer? Maria perguntou perplexa. Ele parou por um segundo sem se virar. O que você quer que eu faça? Fique chorando. Já temos muitos problemas. Se cuide e pronto. Não havia empatia em seu tom de voz, nem mesmo um abraço ou palavra de conforto. Maria sentiu um aperto no peito tão grande que precisou respirar fundo para não perder a compostura. Ele foi dormir, enquanto ela ficou na sala refletindo sobre como enfrentaria essa batalha praticamente sozinha. Ainda abalada, Maria iniciou as sessões de quimioterapia recomendadas pelo oncologista que a atendeu. A cada sessão, o corpo dela respondia de forma diferente. Em alguns dias, as náuseas eram insuportáveis. Em outros, a fraqueza a impedia de cuidar das tarefas domésticas e dos filhos.
Rubens, percebendo que ela já não conseguia manter o ritmo de antes, tomou uma decisão prática. Contratei uma cozinheira e uma babá para auxiliar você, ele anunciou certa tarde, enquanto mexia no celular. Pelo menos assim ninguém fica no prejuízo. Certo, obrigada, respondeu Maria sem muita convicção. Embora fosse um gesto que, em tese, diminuía a sobrecarga de Maria, não havia nele a intenção de verdadeiro cuidado ou amor, e sim a busca pela conveniência. Rubens não queria lidar com o incômodo da doença e muito menos assumir responsabilidade direta pela casa. Nas poucas vezes em que Maria pedia para ele acompanhar alguma sessão ou buscar as crianças na escola, ele reagia como se fosse uma exigência absurda. Tenho reuniões importantes, Maria. Por que você não pede para a babá fazer isso? Ele repetia, franzindo o senho. Com o tempo, as mudanças no corpo de Maria começaram a ficar mais evidentes. O cabelo começou a cair aos poucos, e apesar de usar lenços e chapéus para disfarçar, ela sentia o olhar de pena de algumas pessoas nos corredores do hospital. Ainda assim, o que mais doía era a solidão. Enquanto outras mulheres em tratamento oncológico recebiam visitas constantes e mensagens de apoio, Maria chegava e saía das sessões praticamente sozinha, segurando a bolsa de remédios com a mão trêmula. Em uma das sessões de quimioterapia, ela notou uma idosa ao lado que recebeu flores e beijos da neta. Era uma cena simples, mas que fez Maria sentir um nó na garganta. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Rubens, perguntando se ele poderia passar no hospital para levá-la de carro naquele fim de tarde. O cansaço a impedia de dirigir. A resposta foi imediata. Não posso. Reunião. Pegue um táxi. A presença de Rubens inexistia, e o silêncio dele doía tanto quanto o próprio diagnóstico. O fato de ela depender financeiramente dele a impedia de questionar abertamente essa falta de apoio. Se tentasse apontar a frieza dele, provavelmente ouviria o mesmo discurso de sempre. Eu pago tudo, não reclame. Certa noite, depois de uma sessão exaustiva, ela chegou em casa e encontrou os filhos dormindo, cada um em seu quarto, e Rubens assistindo TV na sala. Ela se aproximou em silêncio e sentou no outro sofá. Ele não desviou o olhar da tela. Boa noite, Rubem, ela disse com a voz falha. Ele respondeu em tom seco. Maria se perguntava se havia algo de errado com ela, se não era digna de receber cuidado e ternura em um momento tão delicado. Como pôde um homem que a havia conquistado com a promessa de uma vida estável tratá-la com tamanha indiferença agora que ela mais precisava de amparo? Em meio às angústias, cada sessão de quimioterapia deixava claro que, para superar aquele obstáculo, ela precisaria mais do que tratamento médico. Necessitaria de força emocional e coragem para enfrentar as omissões de Rubens. Em alguns momentos, ela refletia sobre seu passado, lembrando-se de como trabalhava duro como zeladora e, ainda assim, tinha sonhos. Agora, tinha a impressão de viver em uma prisão velada, com um marido que a enxergava como um estorvo. Ao mesmo tempo, pensava nas crianças, na responsabilidade de criá-las. Se um dia decidisse tomar uma atitude mais drástica, como poderia sustentá-las? Seria possível dar a volta por cima? O olhar perdido dela, sentado no sofá, demonstrava a confusão que tomava conta de seu coração. Apesar de tudo, havia dentro de Maria uma semente de esperança. Talvez fosse o instinto materno, talvez fosse a vontade de viver. Seja como for, ela começou a questionar se realmente estava condenada a suportar tudo aquilo. Pensava vez ou outra em procurar ajuda fora do casamento, mas sentia medo. Ainda não tinha clareza de como reagir, porém reconhecia que algo precisava mudar. Era inevitável pensar em como seria o futuro caso ela se recuperasse. Será que seria para sempre prisioneira de um casamento sem amor? Ou seria possível virar essa página e construir algo melhor para si e para os filhos? Esses questionamentos começaram a brotar dentro dela, mesmo que ainda não tivesse clareza de como agir. O tratamento de quimioterapia foi cobrando cada vez mais seu preço. Maria passou a experimentar drásticas mudanças em sua aparência. Os cabelos, antes longos e volumosos, começaram a cair em tufos. Sua pele ficou seca e pálida, e as olheiras profundas deixavam evidente seu cansaço.
A cada vez que se olhava no espelho, vinha uma sensação de estranhamento, como se não reconhecesse mais a própria imagem. Embora ela soubesse que essas transformações eram naturais no processo, elas abalaram ainda mais sua autoestima. Com a saúde já fragilizada e o psicológico em frangalhos, bastava um olhar de estranhamento ou uma palavra dura para fazê-la pensar em quanto sua vida havia se tornado difícil. Uma tarde, ela estava sentada no quarto, observando uma pequena mecha de cabelo que havia ficado presa em sua escova. Suspirou, lembrando de quando Rubens, anos atrás, elogiava seus cabelos escuros. Agora, tudo aquilo parecia tão distante. A porta do quarto se abriu e a cozinheira recém-contratada apareceu, trazendo uma bandeja com sopa. Dona Maria trouxe algo leve para a senhora. Tente comer um pouco, disse a mulher colocando a bandeja sobre o criado mudo. Obrigada, murmurou Maria com um sorriso fraco. Pode deixar ali, por favor. Vou experimentar daqui a pouco. Ela tentou, sem sucesso, disfarçar a tristeza no olhar. A cozinheira assentiu em silêncio, respeitando aquele momento. A vontade de Maria era falar com alguém, desabafar, mas ao mesmo tempo não se sentia à vontade para abrir o coração para uma funcionária que mal conhecia. Ainda assim, sentia-se grata por ter um mínimo de ajuda na rotina da casa, já que o tratamento a deixava sem forças na maior parte do tempo. Enquanto isso, Rubens demonstrava repulsa, ou no mínimo, uma completa falta de empatia. Passou a dormir em outro quarto, alegando que precisava de silêncio para descansar e que não conseguia lidar com o cheiro de remédio. Para Maria, essa desculpa era mais uma prova de desprezo, e ela não conseguia segurar as lágrimas toda vez que pensava em como as coisas haviam chegado a esse ponto. Certa noite, ela tentou tocar no assunto na esperança de estabelecer algum diálogo. Rubens, será que não poderíamos ao menos conversar um pouco? Perguntou, encontrando-o na sala enquanto ele assistia a um noticiário. Conversar sobre o quê? Ele não desviou os olhos da TV. Sobre nós. Eu sei que estou passando por um tratamento difícil, mas ainda sou sua esposa. Rubens apertou o controle remoto, abaixando ligeiramente o volume. Já disse, Maria, preciso dormir bem. Preciso manter meu foco. E esses remédios que você toma, o cheiro é forte demais. Mas você entende como me sinto? Ela insistiu, com um fiapo de esperança. Preciso de ajuda, de alguém ao meu lado. Olha, ele suspirou como se aquilo fosse uma perda de tempo. Não tenho paciência para a crise existencial. Você que quis esse tratamento todo. Fique com seus remédios no seu quarto. Ele subiu as escadas sem dizer mais nada, deixando Maria sozinha, olhos marejados. Mesmo assim, ela tentava se conformar, pois, naquele momento, acreditava que não tinha condições financeiras de enfrentar um divórcio e que precisava, de certa forma, daquela estabilidade para garantir o cuidado de seus filhos. Não passava pela sua cabeça separar-se, ou melhor, até passava, mas o medo falava mais alto. Ela se sentia fisicamente fraca, emocionalmente desgastada e sem nenhum tipo de rede de apoio sólida. Em muitos dias, a rotina era a mesma: acordar cedo, tentar organizar alguma parte da casa, verificar se a cozinheira precisava de algo, conferir se a babá estava cuidando das crianças, fazer a quimioterapia ou repousar. Nessa época, Maria quase não saía de casa por lazer, pois se sentia abatida e insegura com a própria aparência. Sabia que as pessoas olhavam com pena ou estranhamento, e isso só aumentava seu constrangimento. Sentindo-se frágil e desvalorizada, Maria passava os dias lutando contra o câncer e contra uma tristeza crescente. À noite, suas emoções ficavam à flor da pele. Muitas vezes, ela ficava acordada, deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo os ruídos da casa silenciosa, imaginando se Rubens estava no outro quarto realmente dormindo ou apenas se recusando a ficar ao lado dela. Mais de uma vez, teve vontade de levantar e bater na porta onde ele dormia, mas logo se retraía, lembrando-se do olhar de repulsa que via no rosto dele. Será que um dia as coisas vão melhorar? Ela murmurava para si mesma, abraçando o travesseiro. Ou será que vou ficar assim, nessa solidão, até quando não puder mais suportar? Era quando muitas vezes
ela se perguntava se tudo aquilo valia a pena. Continuar em um casamento em que não havia mais carinho, respeito ou qualquer traço de cumplicidade. Quando pegava o celular, lia mensagens de amigas que lhe desejavam melhoras, mas não tinha coragem de contar o que se passava dentro de casa. Sentia vergonha por suportar um relacionamento tão frio e sem perspectiva de mudança. Em sua mente, a desculpa era sempre a mesma. Não tenho como sair disso agora. E assim os dias iam se arrastando. Certa madrugada, porém, algo ainda mais impactante aconteceu. Maria acordou com uma sede repentina. Ela se levantou devagar, ajeitando o lenço que cobria sua cabeça sem cabelo. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas da sala. Reconheceu a voz de Rubens, que aparentemente conversava com a babá das crianças, uma jovem atraente que fora contratada meses antes. Aquilo lhe soou estranho, pois a babá nunca costumava passar a noite na casa. Seu horário terminava no início da noite. Então, o que estaria fazendo ali, àquela hora? Com o coração acelerado, Maria decidiu se aproximar em silêncio, apoiando-se nas paredes para que não ouvissem o barulho de seus passos. Conseguiu chegar até a porta entreaberta, de onde pôde enxergar Rubens e a babá sentados próximos, quase colados num dos sofás. Em determinado momento, o que parecia uma conversa normal se transformou em um beijo que durou alguns segundos. Maria sentiu o corpo inteiro ficar gelado, como se a visão a tivesse paralisado por completo. Por um instante, pensou que estava delirando devido ao cansaço do tratamento. Mas não havia dúvida. Rubens a estava traindo dentro da própria casa, enquanto ela dormia e enfrentava sua doença. "Você me deixou preocupada antes", sussurrou a babá olhando para Rubens. "Achei que não iria me chamar para conversar hoje." "Tive que esperar ela dormir", Rubens respondeu em voz baixa. "Precisamos ser discretos." Aquilo soou como um punhal para Maria. A confirmação de que não era apenas um momento de impulso. Eles já vinham se encontrando, escondidos, planejando como não serem flagrados. Devastada, Maria recuou 2 passos, sentindo uma fraqueza nas pernas que quase a fez desabar. Pensou em entrar na sala, gritar, confrontar os dois, mas o medo e a dor foram maiores. Em estado de choque, voltou para o quarto, trancou a porta e tentou abafar o choro com o travesseiro. O soluço lhe cortava a respiração e a cabeça doía ao lembrar que tudo estava acontecendo diante de seus olhos. No dia seguinte, apesar do turbilhão de emoções, ela decidiu agir com aparente normalidade. Mal conseguiu dormir, mas levantou cedo, vestiu uma roupa simples e cobriu a cabeça com um lenço azul. Precisava manter a compostura, pois não se sentia pronta para enfrentar um homem como Rubens, que deixava claro seu poder econômico e a falta de afeto que tinha por ela. Seu estado de saúde estava piorando, e a última coisa que queria era uma briga que pudesse prejudicar ainda mais sua recuperação. Quando encontrou Rubens na cozinha, ele estava folheando um jornal, enquanto a babá preparava o café das crianças. O ambiente pareceu pesar no momento em que Maria entrou. Rubens levantou os olhos, mas não demonstrou nenhuma reação além de um aceno de cabeça. A babá, por outro lado, evitou até mesmo encarar Maria. "Bom dia", arriscou Maria com a voz suave. "Bom dia", respondeu Rubens. "Você parece abatida. Deveria descansar mais." Ela assentiu quase sem saber o que dizer. "Descanse mais", pensou, contendo o impulso de falar tudo o que estava atravessado em sua garganta. Em vez disso, pegou um copo de água e tentou agir como se não tivesse visto nada na noite anterior. Em uma tentativa de buscar algum tipo de afago, Maria agradeceu a Rubens por ter contratado a cozinheira e a babá, afirmando que isso realmente ajudava nos cuidados com a casa e as crianças. Ela procurava, de alguma forma, estabelecer uma conversa gentil, como se quisesse desesperadamente um carinho ou uma mínima demonstração de apreço. "Rubens, obrigada mesmo por ter pensado em mim e contratado ajuda. Facilita muito as coisas agora que estou em tratamento", disse, aproximando-se dele na intenção de abraçá-lo. Ele se esquivou, deixando transparecer em seu rosto um misto de nojo e impaciência. "Não precisa me abraçar. Fiz isso porque eu não podia cuidar de tudo sozinho, obviamente." Maria forçou um sorriso,
mas sentiu o peito apertar. Sim, entendo. Aquilo partiu o coração de Maria, que percebeu o quanto estava se sujeitando a uma relação abusiva. Já não conseguia encontrar nos olhos do marido nenhum resquício de amor ou cuidado. E agora que ele estava envolvido com outra mulher, e dentro da própria casa, a humilhação parecia não ter limites. Ela se questionava por que ainda suportava aquela situação, mas a resposta que vinha à mente era sempre a mesma. Não tinha emprego, sentia-se fraca demais e pensava que precisaria de Rubens para garantir o sustento dos filhos. Ao lembrar dos 3 pequenos, seu coração doía ainda mais, pois não queria que eles percebessem a infelicidade da mãe e as traições do pai. Durante o dia, Maria chegou a tentar conversar com a cozinheira e até mesmo com a babá, mas logo percebeu que não encontraria ali nenhum ombro amigo. A babá, em especial, agora a evitava, limitando-se a responder de forma seca e rápida quando Maria perguntava sobre as crianças. Ela deve estar com medo que eu a confronte, pensou Maria, mas não tinha forças para fazê-lo. Ficava apenas o rancor silencioso que a corroía pouco a pouco. Contudo, a traição que testemunhou não sairia de seus pensamentos. Em uma tarde chuvosa, sentada na poltrona de seu quarto, Maria lembrava da cena que vira na sala, questionando se valeria a pena agir ou se deveria continuar a fingir. Olhou para a janela onde as gotas de chuva escorriam lentamente pelo vidro e sentiu uma ponta de raiva surgir. Não era apenas tristeza, havia algo diferente ali, uma indignação nascente, quase uma faísca de revolta. Ela pegou o celular para ver se tinha alguma mensagem nova, mas apenas encontrou notificações de propagandas e uma ou outra amiga perguntando sobre seu tratamento. Ninguém imaginava a dor maior que ela enfrentava dentro da própria casa. Lembrou-se de quando era adolescente, cheia de sonhos, acreditando que o amor poderia resolver qualquer dificuldade. Agora, via-se presa num matrimônio desfeito, com uma doença grave e a sensação de que o tempo escorria por entre seus dedos. A cada dia que passava, aquele choque ia se transformando em uma chama de indignação que começava a queimar no peito de Maria. Por mais que ela ainda não soubesse como se libertar, sentia que não poderia continuar aceitando ser tratada como um peso morto ou um obstáculo para as aventuras de Rubens. Ela se lembrava dos momentos em que ainda estava saudável, quando cuidava dos filhos sem parar, sem reclamar, nutrindo a esperança de que, algum dia, o marido reconheceria seus esforços. Mas agora percebia que tal reconhecimento jamais viria. Quando, à noite, voltava da quimioterapia e ficava sozinha no quarto, deixava as lágrimas caírem sem pudor. Porém, junto com as lágrimas, surgia também um sentimento novo de coragem, brotando lentamente. Talvez fosse o instinto de preservação, ou o simples fato de já ter aguentado tanta dor que não via sentido em continuar sofrendo sem reagir. Os médicos diziam que o tratamento exigiria muito dela, mas também lembravam que uma boa estabilidade emocional era essencial para encarar os efeitos colaterais. E estabilidade emocional era tudo o que ela não tinha naquele lar. "Eu não posso ficar assim para sempre", sussurrou Maria entre soluços, abraçada a um travesseiro. "Preciso pensar em algo. Não sei como, mas preciso..." A lembrança da cena da traição repetia-se em sua mente como um filme de terror. Rubens e a babá se beijando, rindo baixinho, enquanto ela lutava contra o câncer. A crueldade disso tudo fazia a indignação crescer ainda mais. Ela sentia que, se ao menos encontrasse um recurso, se tivesse um pouco de dinheiro guardado ou alguém em quem confiar, talvez pudesse dar um passo significativo para sair daquela situação. Porém, a verdade é que Maria não tinha nada além de sua vontade de sobreviver e de proteger os filhos. Embora frágil, aquela vontade poderia se tornar um estopim de mudança. Talvez ela ainda não soubesse como se libertar, mas a cada dia se convencia mais de que não podia continuar vivendo daquela forma. Precisaria, de algum modo, encontrar forças para reagir. Entre os momentos mais difíceis do tratamento, Maria teve um encontro que trouxe uma luz inesperada ao seu caminho. Durante uma de suas sessões de quimioterapia, ela cruzou com um antigo colega de escola, Rafael.
Estava sentada em uma cadeira azul no corredor do hospital, aguardando o enfermeiro chamar seu nome, quando viu um homem alto e forte caminhando a passos firmes. A princípio, ela não reconheceu aquele semblante confiante, mas algo nos olhos dele a fez parar e pensar. Foi então que ele se aproximou, sorrindo levemente. "Maria, é você?" disse o homem, inclinando o corpo para que ela pudesse vê-lo melhor. Desculpe, não estou..." Ela começou a falar sem saber direito o que dizer. A mente estava cansada por causa dos medicamentos. "Sou o Rafael. Nós estudamos juntos no ensino médio, lembra?" Ele abriu um sorriso maior, como quem reencontra um velho amigo depois de muito tempo. Maria piscou algumas vezes tentando situar-se. Aquela lembrança distante começou a tomar forma em sua cabeça. O Rafael que ela conhecera era magro, usava óculos de aro grosso e vivia andando cabisbaixo pelos corredores da escola. Já esse homem à sua frente tinha uma postura ereta, olhar gentil e, sobretudo, aparentava um grande sucesso profissional. Foi então que, aos poucos, as feições de adolescente vieram à mente dela. "Nossa, Rafael, você está tão diferente", murmurou, ainda surpresa. "Eu não teria te reconhecido se não tivesse falado primeiro. Como você está?" Ele aproximou uma cadeira e sentou-se ao lado, apoiando o antebraço no encosto de plástico. "Eu estou bem. Por coincidência, trabalho aqui, neste hospital. Sou médico oncologista e também o diretor." Ele pronunciou essas palavras com um misto de orgulho e serenidade. Maria arregalou os olhos, pois não esperava que aquele garoto tímido de outros tempos tivesse se tornado um médico e, mais do que isso, um diretor de hospital. Ainda se sentia fraca, então tentou ajeitar o lenço colorido que cobria sua cabeça para parecer mais apresentável. "Que coincidência! Eu vim... Bem, estou em tratamento." Ela baixou a voz, quase envergonhada. "Descobri um tumor maligno e estou fazendo quimioterapia." Rafael fez um breve sinal positivo com a cabeça numa tentativa de transmitir calma. "Sinto muito que você esteja passando por isso, Maria. Mas o fato de ter iniciado o tratamento é importante. Os resultados podem ser muito bons se for identificado cedo. Você está em boas mãos?" Ela meneou a cabeça positivamente. "Sim, meu oncologista tem sido atencioso e os enfermeiros também. Está sendo difícil, mas... Vou seguindo." Em seguida, um enfermeiro chamou. "Maria, sala 3. Ela se levantou com certa dificuldade e Rafael, solícito, apoiou o braço dela para ajudá-la a ficar de pé. Antes de ela entrar na sala, ele colocou a mão de leve em seu ombro. "Fico feliz em revê-la mesmo nessas circunstâncias. Qualquer coisa me procure. Vou estar por aqui." A princípio, Maria não entendeu se ele seria o responsável direto por seu tratamento, mas ele logo esclareceu, em outro encontro no corredor, que não era seu oncologista designado. No entanto, como diretor, ele sempre estava presente para acompanhar procedimentos e conversar com pacientes. Aquela coincidência pareceu trazer um pouco de conforto ao coração de Maria, que se sentia tão sozinha e sem apoio. Rafael era, então, um rosto familiar que surgia em meio ao turbilhão de incertezas. Nas sessões seguintes, às vezes ela o via passando de jaleco pelo corredor, conversando com outros médicos ou checando relatórios. Em outras ocasiões, ele aparecia de surpresa durante a quimioterapia para perguntar se estava tudo bem ou se precisava de algo. "Como você está se sentindo hoje, Maria?" ele questionou certa vez após terminar de falar com uma enfermeira. "Tive muita náusea mais cedo, mas agora estou um pouco melhor", ela respondeu numa voz fraca. "Se persistir, peça que lhe deem um antiemético mais forte. Não fique com vergonha de relatar seus sintomas. É importante cuidar do seu bem-estar durante o tratamento", aconselhou Rafael com um tom gentil. A cada nova sessão, eles trocavam algumas palavras no corredor ou até mesmo no próprio consultório, quando Rafael aparecia para verificar alguns relatórios. Com o passar das semanas, a relação dos dois foi se tornando mais próxima, mas ainda se restringia a uma amizade baseada na lembrança dos tempos de escola e na empatia natural que Rafael sentia pela situação de Maria. Ele sempre buscava encorajá-la, enfatizando que o câncer era difícil, mas que o tratamento podia ser bem-sucedido.
Lembre-se de que cada corpo reage de um jeito, mas há muitos casos de pessoas que conseguem superar essa doença, ele disse, certa manhã, depois de verificar o prontuário dela. O importante é manter esperança, descansar e, principalmente, ter suporte emocional. Você está se alimentando bem? Maria hesitou um pouco antes de responder. Tento, mas às vezes falta apetite ou sinto enjoo. E em casa, eu não tenho muita ajuda. Ele percebeu o semblante abatido dela e puxou uma cadeira para sentar-se ao lado, numa postura mais descontraída, embora estivesse vestido com o jaleco branco. Com a voz calma, começou a falar sobre a importância de ter pessoas queridas por perto, pois o estado emocional influencia muito na resposta ao tratamento. Maria suspirou. Estou sozinha na maior parte do tempo. Meu marido, Rubens, não tem paciência para me acompanhar aqui. Ele mandou contratar uma cozinheira e uma babá, mas não tenho muito apoio afetivo, ela confessou baixando o olhar. Rafael inclinou a cabeça levemente. Sinto muito ouvir isso. Mas não desanime. Você tem filhos, não é? Sim, 3, eles são meu principal motivo para continuar lutando. Dizia que era importante ela manter a esperança e, principalmente, ter ao lado pessoas que a apoiassem. Em uma dessas conversas, Rafael mencionou seu passado e comentou como era grato a Maria. Ela ficou confusa sem saber por que ele faria tal afirmação de gratidão. Lembra de como era minha vida no ensino médio? Ele começou, rindo sem humor. Eu era, basicamente, o esquisito da turma. Pobre, roupas sempre gastas. Não era exatamente popular. Bem, eu lembro que você era mais quieto, Maria tentou dizer, embora ainda não entendesse o teor da conversa. Eu sofria bullying de vários colegas. Uns riam do meu jeito de me vestir, outros do meu cabelo todo desalinhado. E havia quem me humilhasse só porque eu não tinha dinheiro para sair com eles. Ela assentiu porque lembrava vagamente dessas situações. Como era uma moça que se incomodava com injustiças, em certa ocasião, chegou a intervir em meio às brincadeiras de mau gosto, dizendo que aquilo não era certo. Mas não tinha plena consciência de que isso ficaria marcado para ele. Você foi a única pessoa que, em vez de rir, conversava comigo, continuou Rafael, com o olhar distante, relembrando aquele período. Inclusive me defendia e ainda falava para todo mundo que eu era inteligente e ia ter sucesso na vida. Maria sorriu timidamente. Eu só achava injusto o jeito que te tratavam. E esse seu apoio foi crucial. Eu me agarrei à ideia de que alguém confiava em mim, sabe? Aquilo me motivou a estudar mais, a me inscrever em bolsa, a acreditar que poderia cursar medicina. Então, você não tem ideia de como sou grato. De verdade. A lembrança encheu o coração de Maria de um tipo de alegria que ela não sentia havia muito tempo. Ela percebeu que, de alguma forma, tinha feito algo bom na vida de alguém. E agora, aquela pessoa estava ali, disposta a estender-lhe a mão. Durante alguns segundos, se sentiu leve, como se voltasse a ser aquela adolescente idealista que acreditava no potencial das pessoas. Em outro dia, Rafael demonstrou preocupação com o fato de Maria enfrentar o tratamento sozinha. Ele a chamou até uma sala vazia no hospital, onde havia uma maca, uma mesa e alguns prontuários. Fechando a porta, perguntou sem rodeios. Maria, não quero ser invasivo, mas seu marido realmente não vem a nenhuma sessão? Ela abaixou o olhar, mexendo nos dedos. Não, ele diz que está ocupado. Já veio buscar os exames algumas vezes, mas é sempre com muita pressa. Rafael suspirou com um quê de indignação. Desculpe perguntar, mas ele não se preocupa com o fato de você estar se sentindo sozinha? Acho que não. Ela mordeu os lábios, sentindo as lágrimas se acumularem nos cantos dos olhos. Ultimamente ele... Bom, ele me evita. Quase não conversa comigo e ainda... Fez uma pausa, sem coragem de revelar tudo. E ainda... Rafael incentivou com os olhos compadecidos. Maria hesitou, mas sentiu uma vontade enorme de desabafar. Contou com um misto de vergonha e tristeza sobre as traições de Rubens, a frieza, a falta de empatia e como o marido a via praticamente como um fardo. Rafael ficou visivelmente indignado. Ela relatou episódios em que Rubens fazia pouco caso de sua doença.
fugia de qualquer proximidade e até chegara a insinuar que ela não tinha o direito de reclamar, pois não trabalhava. "Eu não consigo entender como alguém pode ser tão insensível", comentou Rafael, franzindo a testa. "Principalmente com a própria esposa em tratamento de câncer. Ele diz que está pagando as despesas. Acha que isso basta." Maria deu de ombros, sentindo uma pontada de dor no peito ao recordar das inúmeras vezes em que Rubens jogou esse fato na cara dela. Mas um casamento não é só pagar contas. É companheirismo, cuidado, presença. Rafael balançou a cabeça negativamente, como se reprovasse toda a situação. "Você não merece ser tratada assim, nem agora, nem nunca." Ele enfatizou que o casamento é uma parceria na saúde e na doença, e que Rubens não estava fazendo nenhum favor ao sustentá-la. Em vez disso, tinha obrigações afetivas e morais que estava ignorando de forma cruel. Maria, ao ouvir aquelas palavras, teve a impressão de que o chão balançava sob seus pés, mas não de forma negativa. Pela primeira vez, ela escutava alguém dizer claramente que não precisava se submeter àquele relacionamento abusivo apenas por medo de não conseguir se sustentar. "Eu não sei o que fazer." Ela suspirou, passando a mão no lenço que cobria sua cabeça praticamente sem cabelos. "Sempre achei que dependia dele para tudo, que não teria para onde ir com as crianças se saísse de casa." Rafael se inclinou na direção dela, a voz firme, mas acolhedora. "Você está doente agora, mas tem direito a um tratamento digno. E, se ele não oferece isso, o problema não está em você, está nele. Você precisa, no mínimo, repensar se vale a pena continuar num ambiente tão tóxico, ainda mais durante uma fase tão delicada." Maria ficou em silêncio, encarando o piso branco da sala de exames. Uma parte de si queria chorar, pois sentia medo das consequências. Outra parte sentia um leve sopro de alívio por perceber que não estava louca, que não era errado esperar apoio do companheiro. A maneira como Rafael falava a fazia acreditar que poderia existir uma vida diferente, na qual ela não fosse vista como um peso, mas como alguém merecedora de carinho. "Acho que eu precisava ouvir isso", ela disse por fim num fio de voz. "Obrigada." "Não há de quê." Ele sorriu de leve. "Você sempre pode contar comigo. Se precisar de ajuda, informações, alguém para conversar, estarei aqui no hospital." Aquela conversa acendeu em Maria uma nova perspectiva. Pela primeira vez, ela ouviu que não era obrigada a aceitar aquele tipo de comportamento apenas por se sentir financeiramente dependente. Rafael a encorajou a repensar sua vida, a refletir se realmente valia a pena permanecer em um relacionamento que só trazia dor, tendo em vista que sua recuperação demandava, acima de tudo, paz e autoestima. As palavras de Rafael continuaram ecoando na mente de Maria. Ela passou uma noite inteira rememorando cada detalhe de sua vida com Rubens e de como havia chegado àquele ponto. Um casamento sem amor, repleto de humilhações e mentiras, que lhe sugava as forças justamente quando mais precisava de apoio. A cada vez que lembrava do rosto sério de Rafael, dizendo a ela que não era obrigada a se submeter a tudo aquilo, sentia um leve sobressalto no peito. Eram ideias que ela já havia tido em alguns momentos de desespero, mas que nunca pareciam possíveis o bastante para serem consideradas. Enquanto fitava o teto do quarto, ela recordava de antigas brigas com Rubens, da indiferença dele quando descobriu seu câncer e de como ele tratava a família como um peso a ser carregado, em vez de protegê-la e amá-la. Nessa noite, seu sono foi turbulento, cheio de pesadelos e lembranças difusas. Mas, curiosamente, ela acordou com a sensação de que alguma mudança estava próxima. No hospital, entre uma quimioterapia e outra, Maria e Rafael se tornaram cada vez mais amigos. Ela já não sentia tanto medo de expor suas fraquezas diante dele. Quando chegava para as sessões, um pouco antes de entrar na sala, procurava pelo jaleco branco de Rafael percorrendo os corredores. Em muitas ocasiões, ele aparecia de repente, oferecendo um sorriso acolhedor e perguntando sobre os filhos ou sobre o resultado dos últimos exames. Houve uma tarde em que Maria estava especialmente abatida, sentada em um banco próximo à recepção,
respirando com dificuldade por conta de uma crise de ansiedade. Foi quando ouviu uma voz tranquila. "Maria, tudo bem?" perguntou ele, aproximando-se com calma. "Quero um copo de água." "Eu estou um pouco nervosa, essa sessão me deixa aflita", confessou Maria, passando a mão na testa para secar o suor frio. "Fique tranquila, vou pedir para a enfermeira vir aqui conversar. Mas antes respire fundo comigo. Conte até 3. Ele se sentou ao lado dela, compartilhando uma pequena técnica de respiração para acalmar o coração disparado. Aos poucos, o peito de Maria foi descomprimindo e ela conseguiu recobrar o fôlego. A presença de Rafael funcionava como uma âncora em meio a um mar revolto de incertezas. Quando ele se levantou para chamar a enfermeira, ela reparou no cartão de identificação pendurado em seu jaleco, ostentando a foto dele e o cargo de diretor. Era curioso perceber como o menino tímido do passado havia se tornado um homem seguro, capaz de estender a mão a qualquer pessoa em situação de fragilidade. Em um determinado dia, Rafael comentou novamente sobre o passado, ressaltando o quanto Maria havia sido importante para ele, reforçando o quanto ela tinha sido uma pessoa bondosa e justa. A conversa se deu num pequeno refeitório do hospital, onde alguns funcionários tomavam café. Maria estava comendo lentamente um biscoito salgado, tentando não sentir enjoos. Rafael, que tinha uma pausa de alguns minutos, decidiu se sentar ao lado dela para dividir um chá. Ele recordou episódios da escola, quando vivia sendo isolado pelos outros colegas, enquanto Maria sempre tinha uma palavra boa ou um incentivo sincero. Ela se sentia corar ao receber tantos elogios, lembrando apenas vagamente de tê-lo defendido em algumas situações de bullying. "Eu realmente não me lembro de ter feito algo tão incrível", ela comentou constrangida. "Mas fez. Você viu em mim um potencial que ninguém mais via." Ele sorriu. "Ainda me recordo do dia em que você discutiu com um garoto que zombava das minhas roupas. Você disse, pelo menos ele estuda e vai ser alguém na vida ao contrário de vocês. Aquilo me deu coragem." "Caramba!" Maria respirou fundo, surpreso ao descobrir o impacto que suas palavras de adolescência tiveram na vida de alguém. "Eu fico feliz que isso tenha te ajudado a não desistir." Ela não via em si mesma aquela força de que Rafael falava. Ao contrário, sentia-se frágil e desgastada pela quimioterapia e pelo tumulto em casa. No entanto, perceber que havia sido importante para alguém a fez imaginar que em algum momento de sua vida ela teve firmeza de caráter, coragem e empatia. Eram qualidades que hoje pareciam escondidas sob camadas de medo e cansaço. Mas aos poucos percebia que ali existia uma semente de autoconfiança que poderia florescer se ela cultivasse. Durante um dos encontros, Rafael teve a coragem de tocar no assunto do casamento novamente. Foi num corredor silencioso do setor de oncologia, onde as paredes pareciam amplificar as vozes em eco. Ele caminhava ao lado de Maria, segurando uma prancheta com documentos. "Desculpe insistir, mas preciso perguntar, Maria. Por que você continua ao lado de um homem que te trai e te humilha?" Ela parou ao lado de uma janela, olhando para as árvores do pátio lá fora. "Rafael, eu não tenho como me sustentar. Ele é o provedor, e se eu sair, não terei dinheiro para pagar aluguel nem para cuidar das crianças." Rafael soltou o ar de forma audível, encarando-a com seriedade. "Você já pensou que isso não é verdade? Que você tem direitos legais? Pensão, por exemplo?" "Mas ele sempre disse que sem o dinheiro dele eu não poderia fazer nada." Maria apertou os lábios, relembrando as inúmeras vezes em que Rubens ressaltava seu favor em sustentá-la. "Maria, você não está pedindo esmola. Está apenas exigindo o que é seu por direito, pela lei. E, sendo mãe de família, também pode receber ajuda do governo em certos casos. Já pensou em consultar um advogado?" Rafael falava com firmeza, mas também com um toque de ternura. "Nunca pensei nisso de verdade. Tenho medo, confesso." Ela baixou a cabeça, fitando o chão. "Pois saiba que muitas mulheres se reerguem após um divórcio, mesmo com poucos recursos. Se for preciso, eu mesmo posso tentar te ajudar a encontrar suporte, organizações que auxiliem mulheres nessa situação, algo assim." Ele abaixou a voz,
cuidando para que ninguém por perto escutasse. Você não merece viver nesse inferno. Mais do que isso, Rafael salientou que, se fosse necessário, ele mesmo a ajudaria. Foi a primeira vez que Maria ouviu isso de alguém fora de seu círculo imediato. A maioria das pessoas que conhecia não parecia se importar genuinamente com seu bem-estar. Afinal, ela mesma havia se afastado de amigos antigos para se dedicar ao casamento e aos filhos. Por isso, a oferta de Rafael soou como um bálsamo. Era alguém dizendo que acreditava nela, que ela não estava sozinha no mundo. Diante desses argumentos, Maria começou a ver uma luz no fim do túnel. Algumas noites depois, em casa, ela ficou em silêncio no sofá, abraçada a uma almofada, enquanto Rubens subia as escadas rumo ao quarto dele sem nem se despedir. Assim que ficou sozinha, lembrou-se das palavras de Rafael. Você não está pedindo um favor, mas exigindo o que é legal e moralmente devido a você. Aquela frase ecoava como um mantra na cabeça dela, fazendo-a ponderar se de fato estaria presa por correntes invisíveis que, até então, ela aceitara como inquebráveis. Ela percebeu que não precisava submeter-se a um relacionamento abusivo por medo financeiro. O amor e o cuidado que Rubens deveria oferecer, ele não oferecia. Então, por que temer sair de uma situação que só lhe trazia dor? Esse questionamento começou a pulsar em sua mente nas horas mais aleatórias do dia, como quando tomava banho ou quando arrumava o café da manhã para as crianças. O rosto de Rubens, sempre distante, contrastava com a lembrança do apoio silencioso de Rafael. Não se tratava de paixão ou qualquer coisa do tipo. Era apenas a constatação de que alguém se importava com ela de um jeito que o marido jamais fizera. Rafael não estava apenas criticando Rubens. Ele apontava possibilidades, caminhos reais para Maria retomar o controle de sua vida. O estopim da mudança, às vezes, reside em pequenas frases ou gestos que nos fazem repensar tudo o que tomávamos como certo. Para Maria, a sensação era de abrir uma porta que sempre esteve trancada, mas cujas chaves estiveram diante dela durante todo o tempo, embora ela não soubesse como usá-las. Essa nova perspectiva a fez refletir que, às vezes, o maior obstáculo para a mudança é o medo do desconhecido. Ela sempre imaginara que, se saísse daquela casa, ficaria na miséria, desamparada, sem um teto para os filhos. Mas seria mesmo assim? Talvez houvesse um caminho, mesmo que cheio de desafios, onde ela pudesse reconstruir sua vida com dignidade, longe de mentiras e abusos. Entre uma sessão e outra de quimioterapia, ela amadurecia essa ideia, olhando-se no espelho do banheiro do hospital. Mesmo com o lenço na cabeça e a aparência abatida, notava um brilho diferente nos próprios olhos. Semanas depois, enquanto repousava em casa, Maria foi surpreendida pela visita de uma amiga. A campainha tocou no meio da tarde e ela se levantou devagar para atender. Ao abrir a porta, deparou-se com Clara, uma colega de infância que conhecia bem a rotina de Rubens. Depois de um abraço breve, Clara entrou, trazendo um bolo caseiro e uma expressão preocupada. Soube que você está doente, Maria. Não resisti a vir aqui te ver. Ela colocou o bolo na mesa da cozinha e envolveu Maria em outro abraço. Como você está se sentindo? Mais ou menos, há dias melhores e piores. Maria sorriu de lado, apontando uma cadeira para Clara sentar. Obrigada por se preocupar. Depois de alguns minutos de conversa, Clara finalmente se sentiu à vontade para comentar. Ouvi dizer que Rubens anda frequentando festas e bares, aparecendo com outras mulheres. Você sabe de algo? Maria abaixou o olhar e respirou fundo. Não me surpreende. Eu já o flagrei com a babá das crianças, inclusive. Ela tentou falar de forma contida, mas a mágoa era visível. Essas notícias, antes dolorosas, começaram a suscitar em Maria um sentimento de libertação, por mais estranho que isso parecesse. Era como se cada confirmação de que Rubens não se importava com ela reforçasse a possibilidade de um futuro sem ele. Clara ficou indignada ao saber que ele continuava agindo com frieza e desprezo, mas aproveitou para perguntar se Maria já não pensara em tomar alguma atitude. Eu penso nisso, sim, mas
É tudo muito complicado. Maria apoiou os cotovelos na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Se precisar de mim para alguma coisa, é só dizer. Às vezes a gente só precisa de um ponto de apoio para dar o primeiro passo. Maria entendia que nada do que Rubens fazia era por amor ou preocupação, e a conversa com Clara tornou essa percepção ainda mais cristalina. Não havia sentido em esperar que ele mudasse repentinamente, pois já não restava empatia nenhuma naquele relacionamento. A última peça do quebra-cabeça se encaixou quando Maria se deu conta de que aquele homem que ela chamava de marido não se preocupava nem com a vida dela, nem com a estabilidade emocional dos filhos. Ao recordar de uma cena recente, na qual Rubens ignorara o choro da filha caçula, que se machucara correndo pela sala, Maria compreendeu que ele não dispensava afeto a ninguém. Ele está preso no próprio egoísmo, pensou, relembrando a frieza no olhar dele. Imaginou como seria o crescimento de seus filhos sem uma figura paterna realmente presente e concluiu que era melhor que eles tivessem uma mãe saudável e livre em vez de um lar infeliz e conturbado. Foi então que a decisão começou a se formar na mente de Maria, a de não aceitar mais aquela humilhação. Ela ainda não sabia quando ou como faria isso, mas pela primeira vez tinha clareza de que merecia mais do que migalhas de afeto. Merecia ser feliz e, sobretudo, ser livre para recomeçar de uma forma digna e saudável. Depois de refletir profundamente, Maria decidiu enfrentar Rubens. Em um dia aparentemente comum, enquanto ele estava prestes a sair para o trabalho, ela o chamou na sala e falou de maneira direta. Eu sei de suas traições e não quero mais continuar casada com você. Estou pedindo o divórcio. Rubens acabava de ajeitar a gravata diante do espelho da sala de estar quando ouviu aquelas palavras. O semblante dele permaneceu inexpressivo por alguns segundos, como se não tivesse compreendido o que Maria dissera. Então, sem conter um riso carregado de desdém, ele retrucou. Divórcio? E você vai viver de quê? Acha que pode se sustentar sozinha, ainda mais doente desse jeito? Ele riu mais uma vez, demonstrando a arrogância de sempre, lembrando-a de sua dependência financeira e da doença que ainda estava em tratamento, insinuando que ela não seria capaz de se virar sem a ajuda dele. Maria, porém, estava mais firme do que nunca. Ela prendera o cabelo ralo, ainda em recuperação do tratamento, em um pequeno coque. Olhos fundos, mas decididos, lançavam um desafio silencioso contra Rubens. Eu não vou querer nada seu, além do que for direito dos nossos filhos, ela declarou com a voz calma. Tenho meu auxílio-doença, uma reserva de emergência e não preciso mais de você para sobreviver. Rubens ergueu a sobrancelha, surpreso ao ver a segurança nas palavras dela. Auxílio-doença? Reserva de emergência? Quando você conseguiu isso? Perguntou, franzindo a testa. Eu venho guardando algum dinheiro aos poucos e aprendi que não sou sua prisioneira, respondeu Maria, endireitando os ombros. Isso aqui acabou, Rubens. O marido ainda tentou argumentar, dizendo que ela não sabia administrar uma casa sem o auxílio dele, mas Maria se manteve firme. A menção de que ela não pretendia ficar com nada além da pensão para os filhos calou Rubens por alguns instantes. Incapaz de admitir sua perda de controle, ele apenas fez um gesto impaciente com as mãos e se afastou. Faça o que quiser, murmurou sem encará-la diretamente. Mas não espere que eu facilite as coisas para você. Sem hesitar, ela fez as malas e levou consigo as 3 crianças. Arrumar tudo foi um processo rápido, embora doloroso. Os filhos estavam confusos, principalmente o do meio, que insistia em perguntar. Mamãe, para onde a gente vai? E o papai não vai junto? Nós vamos ficar bem, meus amores, respondia Maria, tentando conter as lágrimas. Vai ser um lugar novo, mas vamos nos adaptar, eu prometo. Foi uma tarde intensa. Ela deixou a mansão espaçosa, onde morara por tantos anos, subindo com as crianças em um táxi que quase não comportava todas as malas. Olhou para trás apenas uma vez, para se despedir daquela casa onde vivenciara tantas tristezas. Rubens não apareceu para vê-los partir. Talvez estivesse enfurnado em seu escritório ou simplesmente se recusasse a encarar a realidade de que Maria tinha, afinal, tido coragem de desafiá-lo. Encontrou uma casa modesta para alugar
e com seu auxílio começou a pagar as contas básicas. Em um primeiro momento, a rotina foi caótica. Caixas espalhadas pelos cômodos vazios, crianças sem saber onde guardar os brinquedos, Maria se sentindo fraca pelas crises de náusea que a quimioterapia ainda lhe provocava. Mas a cada obstáculo, ela lembrava das palavras de incentivo que ouvira de Rafael. Afinal, era possível reconstruir a vida passo a passo. "Mamãe, aqui não tem quarto grande como antes", comentou a filha mais velha, olhando ao redor. "Eu sei, querida, mas esse lugar é nosso de verdade. Você pode ajudar a mamãe a deixar tudo mais bonito, tá bem?", disse Maria, tentando transmitir confiança. Ela contava também com o apoio emocional e até prático de Rafael, que não media esforços para ajudá-la, mesmo à distância. Ele enviava mensagens perguntando como ela estava, se precisava de algo para as crianças, oferecendo contatos de pessoas que poderiam auxiliar no transporte durante as sessões de quimioterapia. Embora Maria tentasse ser independente, não negava que, em alguns momentos, o auxílio de Rafael era essencial. À medida que os meses passavam, Maria foi recuperando a saúde e o equilíbrio. Conseguiu terminar o tratamento seguindo rigorosamente as orientações médicas. Com o fim das sessões de quimioterapia, começou a notar que seus cabelos voltavam a crescer. Curtos e mais finos, mas ainda assim era um sinal de que seu corpo se recuperava. Aos poucos, ela retomou a autonomia que achava ter perdido para sempre, percebendo que, mesmo com os desafios da maternidade, a vida sem Rubens podia ser muito mais tranquila do que ela imaginava. 5 anos se passaram. Nesse intervalo, a vida de Maria se transformou completamente. Ela concluiu o tratamento contra o câncer, ficando totalmente curada. Em cada consulta de rotina, os médicos confirmavam a remissão da doença e ela saía do consultório com uma emoção que misturava gratidão e alívio. Nesse período, Maria começou a procurar formas de ganhar dinheiro por conta própria, descobrindo habilidades que não imaginava ter. Com o incentivo de Rafael, ela fez cursos rápidos de gestão e empreendedorismo, quase sempre online, ou em pequenos workshops na cidade. Um pequeno negócio inicial foi crescendo e, em pouco tempo, Maria se tornou uma microempresária bem-sucedida na área de vendas online. Aprendeu sobre marketing digital, criação de produtos artesanais e formou uma rede de clientes fiéis. "Eu nunca me imaginei à frente de um negócio", confessava a uma amiga, rindo de sua própria surpresa. "Mas parece que eu gosto de empreender." Paralelamente, seu relacionamento com Rafael se desenvolveu naturalmente, culminando em um casamento no civil, algo simples, mas repleto de companheirismo e amor genuíno. Tudo aquilo que Maria jamais experimentara antes. Os filhos reagiram bem à presença de Rafael, que os tratava com paciência e carinho. Em datas comemorativas, era ele quem comprava bolos e organizava pequenas surpresas, preocupado em criar memórias felizes para a nova família. "Você é mesmo um homem bom", dizia Maria, encostando a cabeça no ombro dele depois de uma festa de aniversário para um dos meninos. "Eu só quero ver vocês bem", respondia Rafael, abraçando-a de leve. Enquanto isso, Rubens despencou em uma espiral de problemas. Sem a disciplina de outrora, começou a fazer negócios arriscados e pouco éticos, acumulando dívidas que culminaram em sua falência. Cada empreendimento que ele tentava fracassava, seja por gestão inadequada ou por parcerias duvidosas. De vez em quando, Maria ouvia comentários de conhecidos, mas evitava se envolver. Ela acreditava que não havia mais qualquer elo que justificasse se preocupar com o ex-marido, a não ser o bem-estar dos filhos, e eles já não tinham muito contato com ele. Foi nesse cenário que, certo dia, Rafael entrou em um bar para encontrar um amigo e, por acaso, viu Rubens no balcão. O lugar era mal iluminado, repleto de mesas de madeira desgastada. O cheiro forte de bebida se misturava ao som de risadas e conversas ruidosas. Rafael estava prestes a cumprimentar o colega quando reconheceu, sentado ao balcão, um homem de ombros curvados, bebendo sem parar. Parecia desleixado, com a barba por fazer e o paletó amassado. Era Rubens conversando com outras pessoas sobre mulheres e lamentando sua falta de dinheiro. "Você não faz ideia de como é a vida depois que se perde tudo",
Rubens dizia, com a voz já arrastada pelo álcool. Mas eu vou dar a volta por cima, nem que tenha que, sei lá, encontrar alguém rico para bancar meus luxos. Rafael passou pelo balcão tentando não ser notado, mas captou parte de outra fala. Rubens, sem reconhecê-lo, gabava-se de sua experiência com garotas de programa, dizendo que estava disposto a pagar qualquer valor por uma mulher bonita que o fizesse esquecer seus problemas. Houve uma risada geral, e o ex-empresário, em tom de deboche, acrescentou: afinal, para que ficar se estressando com relacionamento sério? Agora eu só quero saber de prazer imediato. Movido por um misto de indignação e curiosidade, Rafael resolveu propor um encontro. Ele se aproximou do grupo, de modo que Rubens olhou de relance, mas não pareceu reconhecê-lo. Rafael então falou: eu conheço uma mulher muito bonita, que pode te encontrar no hotel por um preço acessível. Rubens quase cuspiu a bebida de tanto que se interessou. É mesmo? E ela, enfim, é jovem, atraente? Com certeza, mas é preciso ter confiança de que você vai gostar, Rafael enfatizou, escondendo o desconforto que sentia com aquela armadilha que estava tramando. Rubens concordou, pois estava desesperado por qualquer tipo de prazer fugaz. Eles marcaram o encontro e, no dia combinado, Rubens aguardava ansioso no quarto do hotel, imaginando quem seria essa suposta acompanhante. Olhou várias vezes para o relógio, tamborilando os dedos na mesa de cabeceira. Por fim, ouviu a campainha tocar. Abriu a porta, o sorriso malicioso no rosto, mas, para seu espanto, quem entra pela porta é Maria, radiante e segura de si. A surpresa dele foi total. Agora a ex-mulher, que um dia ele tratou com desprezo, estava linda, bem vestida e, acima de tudo, dona de sua própria vida. O olhar de Rubens oscilou entre choque e humilhação. Ele demorou alguns segundos para recobrar a fala, enquanto Maria permanecia ali, estática, parecendo muito mais confiante do que jamais estivera na presença dele. O que você está fazendo aqui? Rubens conseguiu balbuciar por fim. Eu? Vim ao encontro que o meu marido Rafael marcou, respondeu Maria, mantendo a voz serena, embora houvesse um brilho de indignação em seu olhar. Achei que você ficaria curioso em saber quem era a tal mulher tão acessível. Rubens piscou atônito. Marido? Você e o Rafael? Desde quando? Há alguns anos. Desde que me divorciei de você, fui vivendo minha vida e ele me ajudou. Nos apaixonamos, construímos algo que você sequer imagina. Ela fez uma pausa, examinando o quarto impessoal do hotel. Mas eu não vim aqui por vingança. Com serenidade, Maria explicou que ficara sabendo do encontro através de seu atual marido, Rafael. Ele contara os detalhes do que Rubens tinha dito no bar, e ela, embora hesitante, decidiu aproveitar a ocasião para um encontro final, que a ajudasse a encerrar quaisquer resquícios de mágoa que ainda guardava. Deixou claro que não viera em busca de vingança ou dinheiro. Estava ali para deixar para trás qualquer ressentimento que ainda a atormentasse. Eu não preciso mais de pensão, Rubens, prosseguiu ela. Na verdade, há muito tempo não recebo nada seu. Sou empresária agora e estou prestes a me mudar para outro país com o Rafael, para abrir uma filial do meu negócio. Ele a observava, confuso e ressentido. Então você realmente seguiu em frente? A expressão de Rubens misturava humilhação, remorso e surpresa. Era visível que ele não esperava reencontrá-la naquela condição tão próspera, saudável e bem resolvida. Antes de sair, Maria fitou-o com uma espécie de compaixão distante. Espero que um dia você possa melhorar como ser humano, disse apenas, dando um passo em direção à porta. Ela não queria se demorar ali. Com o coração acelerado e um nó na garganta, sabia que tinha tomado a decisão certa ao confrontá-lo dessa maneira. No entanto, não havia mais ódio ou desejo de prejudicá-lo, somente a certeza de que não cabia mais a ela resgatar o homem que um dia a destratou. Foi assim que ela encerrou definitivamente aquele capítulo de sua vida, seguindo para casa, onde seus 3 filhos e seu verdadeiro companheiro a aguardavam, prontos para um futuro de respeito e amor.